Bom dia, Letícia. Bom dia, André. Domingo é de carnaval, né? Com bola rolando, né? No Rio de Janeiro, algo para mim inédito, né? Hoje tem jogo entre Fluminense e Volta Redonda, né? E ontem, ponto negativo, o público patético, né? Pouco mais de 10 mil pessoas numa semifinal. O Vasco, de certa forma, tentou tirar o Flamengo de algo que ele consideraria ali uma zona de conforto, mas é muito curioso e contraditório, porque o Vasco faz questão de jogar os jogos que chamam de maracanáveis, né? No estádio do Maracanã, ou seja, jogos com maior demanda de público. E era um jogo para o Vasco se mobilizar, levar sua torcida, que foi um pequeno número no recente jogo da Taça Guanabara, quando perdeu por 2-0, mas preferiu levar o jogo para um estádio que tem uma série de obstáculos aí. Né? As duas torcidas não estão acostumadas a ir para esses jogos ali, sábado de carnaval, turistas que estão no Rio de Janeiro que gostariam de ir ao jogo, certamente uma coisa é para o Maracanã, outra aí para o Engenhão, para o Newton Santos. Questão de ingresso, violência, né? As torcidas se enfrentam pela cidade, pela região metropolitana do Rio, sempre que Vasco e Flamengo jogam, e ali você realmente tem uma situação de maior risco, até pelas ruas estreitas, um ambiente que você não está tão acostumado a ver os jogos entre as duas equipes, né? Desde que o Maracanã foi reaberto, né? Houve um período que se jogava sempre ali, criou o hábito, né? Que foi naquele período que o Maracanã estava sendo modificado para a Copa do Mundo 2014. Então, uma escolha que talvez tenha dado certo parcialmente, mas acho que foi muito mais em função da postura do Vasco, que entrou no modo Fluminense. Né? O Fluminense faz muito isso, né? Jogo muito pilhado, jogo com muita falta, tentando levar o jogo muito mais para o combate, para o enfrentamento físico até, do que para o jogo, para a bola rolando, né? Para jogo de futebol. E isso nivela por baixo. O Flamengo, para variar, pega a pilha, pegou pilha no primeiro tempo, e isso fez com que o Vasco fosse até mais perigoso. Por muito pouco não fez 1-0. Aí no segundo tempo tudo se modificou quando o Flamengo tentou jogar e jogou, né? Foi o inverso do que aconteceu no jogo anterior, né? Quando o Flamengo domina o primeiro tempo, no segundo o Vasco consegue subir um pouco a marcação ali e tal, e cria algumas situações, chama de dar uma bola na trave com o Verratti, perdia por 1-0. Então mudou um pouco a estratégia, mas no final o Vasco perdeu do mesmo jeito, como tem acontecido. E acho uma pena que tenham feito essa mudança para você ver uma semifinal. É vergonhoso, né? Para o futebol do Rio de Janeiro, né? Hoje, gente do Brasil inteiro comenta: pô, mas 10 mil pessoas? Vasco, Flamengo? 10 mil pessoas? Pois é, os caras conseguem esse tipo de coisa. É isso. André Rocha, seja bem-vindo também, meu amigo, que o Mauro César falou perfeitamente. O Flamengo, mesmo num contexto talvez, entre aspas, desfavorável, ainda mantém sua invencibilidade em cima do Vasco. E diante de todos os percalços desse clima quente, que já esperávamos também essa semana, o Flamengo conseguiu controlar na segunda etapa e a vitória aí foi, de uma certa forma, considerada até por algumas pessoas como justa. Eu quero também ouvir sua opinião. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Letícia. Bom dia, Mauro. Bom dia, Isaac, na produção. Bom dia a todo mundo. Vamos chegando, dando like e fazendo a inscrição no canal. No segundo tempo o Flamengo jogou, né? No primeiro tempo o Flamengo entrou, caiu mais uma vez nessa disputa de quem é mais macho. É o velho problema do Flamengo. Cai nessa contra o Fluminense, caiu um pouco contra o Botafogo e ontem caiu na do Vasco. O jogo começa quente, entrada dura, e jogadores se encarando, se provocando, pressionando a arbitragem. Aí o Flamengo larga o futebol de lado e acha que tem que mostrar que é machão também, que também briga, que também bate, e só fazem bobagem, né? O De La Cruz poderia ter sido expulso contra o Botafogo e ontem o Wesley. Tudo bem que o Verratti também deu uma entrada dura e poderia ter sido expulso, mas o Wesley deu muito mole ali, né? Se o árbitro quisesse, né? E o Verratti fez toda a cena, né? Tudo bem, deve ter doído, porque aquela raspada ali dói mesmo, né? Não sou jogador profissional, mas é óbvio que dói. Mas o Flamengo entrou nessa, né, no primeiro tempo e esqueceu um pouco de jogar futebol. Aí o Vasco, o que o Vasco fazia? O Vasco marcava duro, provocava, e aí quando o Flamengo errava, o Flamengo se enervava. Alguém entendeu o que foi o primeiro tempo do Léo Ortiz? O primeiro tempo do Léo Ortiz foi uma tristeza, tecnicamente. Tudo bem, é engenhão, é o piso sintético e tal, mas é muito fora do prumo, né? E quando o Léo Pereira falhou, o Ryan, que dessa vez foi a mudança em relação, nessa partida foi a mudança em relação ao jogo anterior, que o Vasco não tinha um jogador para acelerar a transição ofensiva. Ontem tinha o Ryan para fazer isso, né? Ele voltou da seleção
campeão sul-americano sub-20. E ele conseguiu criar perigo. Teve aquele lance que ele chutou, o Rossi pegou, depois o Léo Ortiz salvou, né? Então o Flamengo não foi bem no primeiro tempo. Não foi bem porque caiu na pilha. No segundo tempo, o Felipe Luiz muito provavelmente conseguiu aprumar o time e falar, ó, basta concentrar no jogo que a gente impõe a nossa superioridade. E lógico, né? O Vasco também fez um jogo de entrega absoluta no primeiro tempo e é lógico que ia cansar no segundo. Quando fez as substituições, colocou jogadores totalmente desentrosados, não teve como voltar para o jogo. O Flamengo tomou conta, poderia ter feito com o Luiz Araújo e acabou fazendo o golaço do Bruno Henrique, que me lembrou muito o jeito de finalizar do Roberto Dinamite, né? Paradoxo isso, né? Digamos assim, né? Uma curiosidade inusitada. O Bruno Henrique lembrando a finalização do maior ídolo do estilo, jeito de finalizar do maior ídolo do Vasco. E foi um golaço, né? O Verratti ainda tentou dar uma desmerecida, mas é porque deve ter visto no gramado e achou que ele pegou meio de mau jeito na bola. Não, ele pegou em cheio na bola. E fez um golaço. E decidiu o jogo, né? Ainda teve aquele susto no final, mas muito provavelmente o gol seria anulado, porque o João Vitor estava adiantado. E o Flamengo venceu mais uma vez, né? O Vasco tentou de tudo, até escrevi sobre isso hoje na S1 Live. O Vasco tentou de tudo, mas foi mais do mesmo, né? O Flamengo se impôs, venceu e encaminhou a classificação, né? Deve confirmar, a tendência é confirmar, até com o time mais completo, jogando no Maracanã, com o mando de campo, deve confirmar a classificação para a final do Campeonato Carioca, que, assim, nem importa tanto, né? O que ficou mais importante foi justamente o clássico. O Vasco, a gente não passaria a semana falando desse Flamengo e Vasco, muito provavelmente, se o jogo fosse no Maracanã, né? O fato da mudança e tal foi uma mudança legítima, né? Mas gerou toda essa discussão em cima disso que o Mauro falou. O Vasco diz que o Maracanã é dele, agora fugiu como se não fosse. E teve a questão do Coutinho, uma questão menor, né? Mas não deixa de ser um pouco constrangedor para o jogador, depois de fazer aquela campanha toda, ter que voltar para o piso sintético. Ele pode ter sido voto vencido, mas não deixou de ser constrangedor para ele. E é isso. Bruno Henrique, mais uma vez, fazendo o 10º gol dele em Flamengo e Vasco, resolveu. E o Flamengo venceu mais uma do Vasco. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.